Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês e que agora juntos possamos considerar o estudo de A Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Então o estudo é o 36, que tem o tema O povo de Jeová ama o que é justo e certo. Então vamos para o nosso vídeo. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que Jeová sempre possa estar lhe abençoando, para que assim você possa sempre ter o desejo e a vontade de fazer a vontade de Jeová e seguir os padrões justos. E é exatamente esses padrões que nós vamos considerar agora aqui nesse estudo de A Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Os irmãos sabem que esse estudo é um pouco mais dinâmico, né? Então a gente faz a pergunta, responde e dá continuidade no estudo, certo? Então, o tema, o povo de Jeová ama o que é justo e certo, está baseado no livro de Mateus 5,6. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Então, vamos começar fazendo a primeira pergunta, que diz assim: que teste de fé José enfrentou e como ele reagiu? Então, a resposta: José ele foi tentado pela esposa de Potifar a cometer imoralidade sexual. Mas ele reagiu, ele resistiu à tentação, porque ele sabia que isso era o certo a se fazer. Pergunta do 2. Como José sabia que o adultério era um pecado contra Deus? Então a resposta: embora ele não tivesse a lei que indicasse que adultério era errado, mas ele conhecia suficiente bem a Jeová e sabia que moralidade sexual era errada. Ele já tinha visto alguns exemplos de pessoas, tais como a sua avó, a sua bisavó Sara, em ocasiões que ela correu o risco de ser violentada. José viu como Deus protegeu Rebeca, a esposa de Isaac. Então ele meditou nessas situações e conseguiu entender que realmente o certo a se fazer era obedecer a Jeová. Pergunta do 3. O que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: vamos ver o que significa ser justo aos olhos de Jeová e por que é importante amar a justiça. E vamos ver 3 coisas que podemos fazer para aumentar nosso amor pelos padrões de Jeová. Pergunta do 4. Que ideia errada muitas pessoas têm sobre o que significa ser justo? Então, a resposta: as pessoas acham que para ser justo elas têm que ser orgulhosas, elas têm que sempre dizer o que é certo e o que é errado para outros. Então, na verdade, isso está completamente errado. Os padrões de justiça de Jeová é completamente diferente. Então, a pessoa que é justa de verdade, ela não se acha melhor do que outros. Pergunta do 5. De acordo com a Bíblia, o que significa ser justo? Dê alguns exemplos. Então, a resposta: uma pessoa justa é alguém que faz o que é certo aos olhos de Jeová e vive de acordo com os padrões de Jeová. E aqui citou alguns exemplos, né? Por exemplo, um homem que ama fazer o que é certo, ele odeia ver alguém ser tratado de modo injusto. E uma pessoa que realmente é justa, ela leva em conta o que Jeová pensa sobre as decisões que ela toma. Pergunta do 6. Por que podemos confiar que Jeová é o único que pode decidir o que é justo? Bem, então a resposta: Jeová que criou tudo. Então ele é o único que pode decidir o que é justo. Pergunta do 7. Por que precisamos seguir os padrões de Jeová e que exemplos ilustram isso? Então a resposta: porque seguir os padrões de Jeová é bom para nós. E o exemplo aqui é de uma empresa, né? Se cada empresa de construção decidisse inventar seu próprio padrão de medida, ficaria um caos.
Ou se um médico decidisse inventar seu próprio modo de tratamento, com certeza iria resultar na morte de pacientes. Então isso mostra que nós devemos seguir um padrão. Esse padrão é o padrão de Jeová, do que é certo e do que é errado. Pergunta do 8. Que bênçãos aqueles que fazem o que é certo vão ter no futuro? Então a resposta, a Bíblia mostra que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então nós teremos união, paz, felicidade, se vivermos de acordo com os padrões justos de Jeová. Pergunta do 9. O que pode nos ajudar a amar os padrões de Jeová? Então a resposta, a primeira coisa que nós devemos fazer é amar aquele que criou os padrões do que é certo e errado. Então precisamos aumentar o nosso amor por Jeová, para que assim seja mais fácil para nós acatar os seus conselhos. Pergunta do 10. O que ajudou Abraão a entender melhor como Jeová pensa? Então a resposta, o que ajudou Abraão foi ele conhecer ainda mais a Jeová. Ele aprendeu a admirar as qualidades dele, ele se esforçou muito e ele fez algumas perguntas, para que ele pudesse entender qual era a intenção de Jeová, como Jeová pensa. Após isso, ele conseguiu realmente ver como Jeová ele é amoroso. Pergunta do 11. Como Abraão mostrou que amava Jeová e confiava nele? Então a resposta, Jeová ele pediu para Abraão eliminar o seu filho. Mas pelo fato de Abraão conhecer a Jeová, ele sabia que Jeová daria um jeito na situação. Mas por ter total confiança nele, ele foi e fez exatamente o que Jeová pediu. Então mostrando assim a grande confiança que Abraão tinha em Jeová. Pergunta do 12. Como podemos imitar Abraão? Então a resposta, precisamos continuar aprendendo sobre Jeová. O nosso amor por Jeová vai aumentar e vamos nos achegar ainda mais a Ele. E ao fazermos isso, a nossa consciência vai ser treinada para agirmos e pensarmos como Jeová. Pergunta do 13. O que Jeová quer que façamos? Então a resposta, precisamos desenvolver amor pelos padrões justos de Jeová. Então, nós precisamos nos esforçar muito para que isso aconteça. Então, precisamos nos empenhar pela justiça, ter paciência, que isso vai nos proteger, para que assim possamos continuar progredindo cada vez mais em busca da justiça. Pergunta do 14. O que é a couraça da justiça e por que precisamos dela? Então a resposta, a couraça da justiça, ela representa os padrões justos de Jeová. Então assim como ela protegeu o coração de um soldado, os padrões de Jeová protegem o nosso coração, quem somos por dentro. Então quando nós temos essa couraça da justiça, a gente consegue ficar mais bem protegido com essa armadura espiritual. Então, com certeza é útil para nós. Pergunta do 15. De que modo você pode usar a couraça da justiça? Então, a resposta, nós podemos fazer isso, usar a couraça da justiça, quando formos tomar decisões, tais como que música ouvir, que programa assistir, que livro ler. Então, podemos nos perguntar, o que Jeová pensa disso, como isso vai afetar o meu coração? Como Jeová considera a imoralidade, violência, da ganância, egoísmo. Então, quando nós temos a couraça da justiça, a gente faz boas escolhas e isso protege o nosso coração. Pergunta do 16 e 17. Como Isaías 48:18 nos ajuda a ver que podemos viver de acordo com os padrões de Jeová para sempre? Bem, a resposta, o texto mostra que a nossa paz seria como um rio e a nossa justiça como as ondas do mar, ou não teria fim.
Então, da mesma forma, a justiça ela pode durar para sempre. Então, quando formos tomar boas decisões, primeiro devemos pensar no que vai agradar o coração de Jeová. Será que estamos tomando a melhor decisão? Então, se nós seguirmos os padrões de Jeová, podemos estar certos que Jeová sempre estará do nosso lado. Pergunta do 18. Por que não podemos julgar os outros com base em nossos próprios padrões? Então, a resposta: primeiro, o juiz de tudo e de todos é Jeová e seu Filho Jesus. Então, nós devemos parar de julgar para que não sejamos julgados. Pergunta do 19. Como José mostrou que confiava na maneira de Jeová julgar? Então, a resposta do 19 é: José, quando ele teve a oportunidade de julgar, ele não o fez. Ele confiou totalmente esse direito nas mãos de Jeová. Mas antes, ele mostrou perdão e mostrou que realmente ele poderia agradar o coração de Jeová por mostrar justiça com sua família. Pergunta do 20 e 21. O que não queremos fazer e por quê? Então, a resposta: nós não queremos julgar os outros, porque somente Jeová ele tem a capacidade de ler corações. Então, ele sempre julgará da forma correta. Devemos sempre nos lembrar que aqueles que se acham mais justos do que outros são, na verdade, injustos. Pergunta do 22. Por que você está decidido a amar o que é justo? Então, a resposta: pois isso é o certo a se fazer. Vamos deixar o coração de Jeová feliz, vamos nos aproximar mais do nosso Deus Jeová e vamos continuar agradando a Ele, por estar seguindo os padrões justos dele. Então, a primeira pergunta de recapitulação: o que é justiça? Então, a resposta: a ideia de justiça está relacionada a viver de acordo com os padrões de Jeová. E é alguém que faz o que é certo aos olhos de Jeová. Pode também significar uma pessoa honesta. Segunda pergunta: por que seguir os padrões justos de Jeová é bom para nós? Então, a resposta: o parágrafo 7 mostrou que realmente seguir os padrões justos de Jeová, de que é certo e errado, nos protege. Porque se fôssemos tomar nossas próprias decisões, poderia ser um caos ou com certeza traríamos consequências negativas para a nossa vida. E a última pergunta: como podemos fortalecer nosso amor pelos padrões justos de Jeová? Então, a resposta: podemos fazer isso, primeiro, por continuar amando aquele que criou os padrões do que é certo e do que é errado. Precisamos nos esforçar cada vez mais a amar a justiça. Precisamos parar de julgar as pessoas, pois somente Jeová é o juiz de tudo e de todos. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa consideração, apenas com perguntas e respostas. Todos sabem que é um estudo mais dinâmico, bem mais rápido. Então, tira print, faça as anotações, dá uma pausa no vídeo, que com certeza também você vai ser beneficiado com essa consideração e que assim possa dar excelentes comentários, chaves, fortalecendo a fé de seus irmãos e também a sua. Obrigado a todos pela presença, pelas palavras de consideração nos comentários. Com certeza isso para nós é muito valioso. Então fiquem todos com a paz de Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.